Muitas descobertas arqueológicas e monumentos antigos que sobreviveram até os dias atuais sugerem que nossos ancestrais eram muito mais avançados do que pensamos. Estruturas maciças e às vezes impossíveis nos fazem pensar como os povos antigos construíram algo assim há milhares de anos, sem os sofisticados equipamentos de construção que temos hoje. Uma dessas estruturas é o majestoso Templo de Kailasa, que foi esculpido em um único bloco de rocha há 1200 anos. Localizado no estado de Maharashtra, no oeste da Índia, é definitivamente um dos mais impressionantes templos hindus antigos. Faz parte das famosas Grutas de Ellora, uma área que se estende por mais de 2 quilômetros e inclui o total de 34 mosteiros e templos. O Templo Kailasa tem 50 metros de profundidade, 33 metros de largura e 30 metros de altura, o que o torna uma das maiores estruturas monolíticas do mundo. Está orientado para o Monte Kailash, que é a casa do deus Shiva, de acordo com as crenças hindus. O templo está repleto de detalhes notáveis e é decorado com elementos arquitetônicos tradicionais hindus, como elefantes, leões e macaras, criaturas marinhas na cultura hindu, figuras eróticas masculinas e femininas, cenas de Ramayana, Mahabharata, e as aventuras de Krishna. Os enormes pilares monolíticos do pátio, que ladeiam a entrada em ambos os lados, são particularmente impressionantes. Estima-se que 400.000 toneladas de rochas foram armazenadas para construir essa incrível estrutura monolítica. As paredes foram esculpidas com extrema precisão de cima para baixo, com um método de escavação vertical. Não é surpresa que essa tarefa desafiadora tenha levado séculos de trabalho humano para ser concluída. A maioria dos arqueólogos acredita que o templo foi concluído no 8º século, durante o reinado do rei Krishna, primeiro da dinastia Rashtrakuta. Pensa-se também que as primeiras esculturas foram feitas em 300 a.C. M.K. Davalikar, professor aposentado de arqueologia e diretor do Instituto de Pesquisa de Pós-Graduação do Deccan College, em Pune, Índia, escreveu um livro baseado nos resultados de sua pesquisa nas cavernas de Ellora. De acordo com ele, todos esses santuários e o Templo de Kailasa não foram escavados ao mesmo tempo, mas pertencem a diferentes períodos. Apesar de todos os esforços de pesquisa, os arqueólogos não sabem quem construiu o templo e para qual finalidade. Existem muitos mistérios não resolvidos no mundo arqueológico. Embora ninguém saiba as respostas para essas perguntas, elas continuam a intrigar e fascinar arqueólogos ao redor do mundo. Cada um desses casos apresenta um quebra-cabeça que ainda não foi resolvido. Quem foi responsável por esses artefatos ou criações e quais foram seus motivos? Podemos nunca saber com certeza, mas esses mistérios arqueológicos não resolvidos definitivamente valem a pena serem explorados. A pedreira Yanshan, por outro lado, é bem diferente da maioria das outras estruturas por causa de quão misteriosa e maciça ela é. 20 km a leste de Nanjing, na China, na montanha Yamingshan, é onde a lendária pedreira pode ser descoberta. Uma enorme estela incompleta que foi deixada inacabada na pedreira Yanshan, durante a era do imperador Yongle, o terceiro imperador da dinastia Ming da China, que governou de 1402 a 1424, é a fama da pedreira. Em 1405, o imperador Yongle ordenou o corte de uma estela gigante nesta pedreira, para uso no mausoléu Min Shaolin, de seu falecido pai. 3 peças separadas estavam sendo cortadas e trabalhadas na encosta da montanha. Depois que a maior parte do trabalho de corte de pedra foi feita, os arquitetos perceberam que os blocos que estavam cortando eram grandes demais, e mover os blocos de pedra da pedreira para Min Shaolin e instalar de maneira adequada, não ser fisicamente possível. Como consequência direta disso, o projeto foi abandonado e os 3 componentes inacabados da estela estão lá desde então. A base da estela tem dimensões de 30 metros de comprimento, 13 metros de espessura e 16 metros de altura, e pesa 16.000 toneladas. O corpo tem dimensões de 49 metros de comprimento, 10 metros de largura e 4 metros de espessura e pesa 8.000 toneladas.
A cabeça da estela mede 10 metros de altura, 20 metros de largura, 8 metros de espessura e pesa 6.000 toneladas. Se montada, a estela que eles teriam tentado erroneamente teria mais de 73 metros de altura e pesa mais de 31.000 toneladas. Como base de referência, um carro padrão pesa entre 1 e 1,5 toneladas. O maior monólito nos mundos antigo e moderno é a Pedra do Trovão de 1.250 toneladas, que a Rússia realocou em 1770 e se assemelha a um afloramento áspero que nunca foi esculpido. Várias bandeiras vermelhas devem ser levantadas se assumirmos que este relato é baseado em eventos históricos reais. O que fez os mestres pedreiros do imperador pensarem que poderiam mover blocos de 31.000 toneladas por 20 quilômetros através das montanhas. O fato de os cortes serem muito diferentes em tamanho, forma e posicionamento mostra que eles nunca foram feitos para serem montados ou mesmo movidos. Se fossem, não teriam sido cortados todos de uma vez e de tantas maneiras diferentes. Parece ter havido uma quantidade significativa de pedra movida no local, que é uma das características mais peculiares do local. Olhando para as áreas, entre os grandes blocos e as montanhas circundantes, parece que milhões de toneladas de rocha foram removidas. Embora seja do conhecimento geral que a área já foi usada como pedreira, este fato por si só não pode explicar as enormes quantidades de rocha que parecem ter sido movidas. Além disso, se o local foi usado para extrair rocha e transportá-la para algum lugar, foi feito de um modo muito peculiar, como se houvesse uma tentativa deliberada de deixar para trás paredes planas e altas, o que não é visto em nenhuma outra pedreira antiga. Então, ou assumimos que alguém ou algo lhes deu uma mãozinha, ou acreditamos que eles magicamente descobriram da mesma forma que a maioria das civilizações antigas descobriram para mover objetos muito pesados e usar em construções. Fatos e ruínas reivindicados como tendo poucos séculos de idade. Conseguimos, devido à extensa pesquisa de semelhanças e diferenciações em muitos desses locais, conseguimos localizar cantaria de pedra dentro das paredes exteriores das estruturas, claramente submersas e perfeitamente preservadas. Incontáveis milênios, o indicativo de muitos sites inexplicáveis em todo o mundo, que alguns até afirmam ter mais de 300 milhões de anos. As grandes pirâmides, junto com sua grande esfinge, sentimos com as evidências substanciais que apresentamos anteriormente em um tesouro de exemplos, pois quando alguém toma consciência das anomalias de Gizé, pelo menos pode expor aqueles alimentados com uma mentira ou impossibilidades dentro da referida teoria da conspiração, e começam a perceber cada vez mais anomalias inexplicáveis, ajudando os outros a perceberem o quão impossivelmente difícil essas estruturas teriam sido criadas. Um feito considerado por muitos, especialmente aqueles com uma boa ideia pelo tamanho deste lugar, descobre a realidade de que o platô era possivelmente feito pelo homem, muito difícil de conceber. Posteriormente, ainda ocultando muitos segredos, que sentimos é o objetivo do platô ser criado em primeiro lugar. E, embora aparentemente se estenda para longe dos pés do gigantesco trio pirâmide e de sua esfinge, achamos que isso foi deliberado e não formado naturalmente. De acordo com os motores dos computadores, as tensões dentro da Grande Pirâmide foram calculadas perfeitamente. No entanto, o suporte principal, o lintel, da Grande Galeria está quebrado, indicando que sistemas de polias ou outra tecnologia pesada ainda estavam no topo da estrutura. Esse peso extra, hipótese, foi um descuido. Além disso, qualquer tentativa de reconstruir esses edifícios incríveis usando sistemas de computador para simular supostas tentativas de escravos, ainda hoje não conseguimos encontrar uma técnica de trabalho válida. No entanto, se alguém eleva o tamanho do ser, sua força e, de fato, seu intelecto, não apenas as pirâmides estão ao seu alcance, mas também muitas outras áreas megalíticas desconcertantes como a alvenaria poligonal. Tudo poderia ser explicado.
Além disso, juntamente com essa hipótese, muitos sarcófagos de tamanho gigante foram encontrados em Gizé, mas nos sentimos encobertos, descartando com clareza o que são tumbas, em favor de explicá-las como casos de armazenamento. Quem construiu o Egito Antigo? Quando eles construíram? Como eles construíram isso? Perguntas que precisam ser respondidas. Perguntas que consideramos altamente convincentes.